Este aqui é o WDSN850X e todo mundo já ouviu falar desse NVMe. Este aqui é o Orico 07000 NVMe. E você pode ter ouvido falar da Orico antes, porque eles já fizeram alguns gabinetes antes e até SSDs externos, mas nunca um NVMe. Você deveria pagar $20 a mais para ir com o WDSN850X ou você deveria realmente ir com o Orico 07000? Vamos descobrir. Licenciar janelas é barato e fácil com Hooks.com. E se você usar o código TN20, você ganha um desconto extra. Conclua a compra, copie a chave e colhe-a nas configurações de ativação. E pronto. Além disso, confira a licença do Microsoft Office 19 e use o mesmo código TN20 para obter o desconto extra. Confira Hooks.com na descrição do vídeo abaixo. Então, o que vem na caixa? Temos o NVMe e este é o modelo de 2 TB aqui, o lado de cima e nada embaixo. Só tem um pequeno adesivo embaixo e nada. Então, se você tem um laptop ou um dispositivo que só tem aquecimento na parte de cima, você vai ficar completamente bem. Se você optar por modelos como o SN850X, ou de 4 TB, como você pode ver, também tem chips na parte inferior. Então você terá que ter resfriamento ou dissipador de calor de dupla face se quiser que ele seja resfriado adequadamente. Agora, não tenho certeza se a versão de 4 TB deste drive Orico tem chips também do outro lado. Dentro da caixa, temos isso. E então também, você ganha um dissipador de calor. Então, se você quiser, pode fazer um dissipador de calor ao redor dele. E o dissipador de calor é de 2 lados. Então, um pouquinho vai para cima e um pouquinho para baixo. E então você basicamente o coloca entre essas almofadas térmicas, o que é uma boa adição porque normalmente você vai ter que pagar mais por isso. Mas pelo valor, o Orico parece estar oferecendo bastante. Agora, antes de passarmos para os benchmarks, há uma coisa muito importante que preciso mencionar. Ao olhar as especificações online, especialmente quando você vai ao site da Tech Power Up para realmente verificar as especificações do Orico, você percebe que há algumas versões diferentes de hardware deste Orico SSD por aí, o que significa que o desempenho dele pode variar. E eu não sei qual deles eu tenho aqui. Controlador neste SSD M2, você provavelmente não vai ter esse desempenho. Ou talvez outra pessoa por aí tenha mostrado um desempenho muito bom, mas eu estou tendo um desempenho pior. Então, só para você saber, há algumas evidências circulando por aí de que pode haver diferentes versões de hardware disponíveis. E não tenho certeza de qual estou executando. É a boa ou a ruim? Então, em termos de velocidades de leitura sequencial, o que não é particularmente, você sabe, um benchmark incrível para verificar as velocidades das unidades. O modelo Orico de 2 TB é na verdade um pouco mais rápido que o WDSN850X de 4 TB. Ao olhar para as velocidades de gravação sequencial, você pode ver que o WDSN850X é alguns por cento melhor, talvez 4 ou 5% melhor a 6.530 MB por segundo em comparação com apenas 6.000. Então, extra aproximadamente em torno de 500 MB por segundo, e isso pode ser devido ao SN850X ter caixa DRAM. O modelo Orico aqui não usa DRAM, ele usa o buffer de memória do host. Então, vamos dar uma olhada no rápido benchmark de unidade de sistema do PC Mark X. E isso testa o drive como um drive secundário. Então ele não está executando nenhum programa ou sistema operacional nele. Ele é usado apenas como um drive secundário com pequenos arquivos, talvez fotos, documentos. Curiosamente, o Orico é cerca de 2% melhor que o WDSN850X. E o cache DRAM aqui, ele realmente não mostra nenhum desempenho real, mas realmente as velocidades aleatórias de leitura e gravação e IOPS é onde vemos melhores drives com melhor desempenho aqui. Então, alguns dos drives da Gen 4 que são um dos melhores são o Samsung 990 EVO e EVO Plus e Solidine P44 Pro. Essas unidades têm um desempenho extremamente bom, algumas delas com DRAM, algumas delas usando apenas buffer de memória host como o Samsung 990 EVO. E como você pode ver, as unidades Gen 5 são muito melhores porque têm controladores melhores. E as velocidades aleatórias de leitura e gravação das unidades Gen 5 são bem melhores. E o crucial T705 está no topo da carga. Passando para o benchmark de unidade de dados. Aqui, curiosamente, a unidade Orico é cerca de 3% mais rápida que a SN850X, o que é interessante. Se você estiver armazenando mais arquivos nele e mais parecido com um fluxo de trabalho orientado a dados, onde você talvez esteja mais para um tipo de fluxo de trabalho de arquivamento, então a unidade Orico, curiosamente, tem um desempenho um pouco melhor. Benchmark de unidade de sistema completo.
E este é, sem dúvida, um dos melhores e mais importantes benchmarks que podemos ter, porque muito provavelmente essas unidades serão usadas como unidade operacional ou de sistema no seu sistema de PC. E aqui podemos ver que o SN850X é realmente um pouco melhor que o Orico. Cerca de 5% de aumento de desempenho em relação ao Orico. Então, se você está procurando o melhor drive de sistema operacional aqui, é melhor. E, curiosamente, não tem nada a ver com a capacidade aqui, porque o SN850X de 1TB tem um desempenho um pouco melhor do que a versão de 4TB. Agora, ao mesmo tempo, a diferença de desempenho é de aproximadamente 5-6%, o que não é uma diferença tão grande quanto a diferença de preço entre esses dois drives. Agora, olhando para o teste de consistência do drive, e é aqui que estamos testando o drive em uma carga de trabalho muito pesada. Então, se você é um criador que usa ativos muito grandes, e talvez esteja em um estúdio onde está constantemente ingerindo projetos de terabytes e terabytes de filmagem, e você está dirigindo e martelando constantemente uma unidade, e sua unidade é uma unidade de projeto onde talvez você leia todos esses arquivos também, e você está usando isso como unidade de projeto, então este benchmark aqui mostrará quais unidades têm melhor desempenho. Este é um teste muito sintético, na verdade, porque não é algo individual que você veria na vida real, mas estamos gravando mais de 20 terabytes de arquivos na unidade, preenchendo a unidade por cima dela pelo menos 3 vezes e testando o quão boa é a velocidade da unidade, mesmo após essa carga sustentada por um tempo muito longo. E normalmente o que vejo aqui são unidades maiores e unidades com cache DRAM que têm um desempenho muito melhor do que unidades que não têm isso. E como você pode ver aqui, uma unidade Rico é uma das piores unidades que testei aqui. Na verdade, isso vai até quase a velocidade de uma unidade Gen 3. E se você olhar para a unidade Samsung T9 4TB, que na verdade é uma unidade externa e está usando a interface USB 3.2 Gen 2x2, que nem é NVMe ou PCIe, essa unidade tem um desempenho melhor do que o que podemos ver aqui, o que é simplesmente insano. A Rico 07000 realmente falha no teste de consistência. E como você pode ver, o WDSN850X está no topo da lista de algumas das unidades de melhor desempenho que temos da geração 3. Você pode ver que o Samsung 980 Pro ao lado dele e o Solidine P44 Pro, que são alguns dos melhores drives que você pode obter agora para a Gen 4. Agora, vamos falar sobre a especificação escrita de terabytes, porque em termos de resistência, é garantia de 5 anos. Mas há um porém, geralmente temos 600 terabytes por 1 terabyte, mas a Orico em seu site afirma que o NVMe de 1 terabyte tem 300 terabytes de especificação escrita, que é metade do que você normalmente vê em alguns dos outros drives no mercado, como o SN850X. Curiosamente, quando passamos para uma unidade de 2 terabytes, a especificação escrita de terabytes vai para 1200, que é a especificação correta. Você geralmente tem o dobro de 1 terabyte, 600 para 1200. E o de 4 terabytes tem uma especificação escrita de 2400 terabytes. Mas, curiosamente, os discos de baixo custo, como os de 1 terabyte e 500 GB, não têm exatamente a melhor especificação de terabytes escritos, o que, na minha opinião, coloca um pouco de dúvida sobre a durabilidade deste disco. Mas e a conclusão então? Você deveria comprar o SN850X ou o Orico SSD aqui. É um desempenho que vale o investimento. Então o Orico Drive tem melhor desempenho em todos os sentidos. Você ganha muito mais pelo seu dinheiro. Você obtém o dissipador de calor. Você obtém o preço mais barato. Na verdade, agora mesmo, acredito que há até um código de desconto disponível quando estou olhando o preço na Amazon. Então confira na descrição do vídeo abaixo. Mas, ao mesmo tempo, também há ofertas para todos os outros drives. O SN850X geralmente está em promoção e você pode encontrá-lo com um preço muito similar ao do Drive Orico. E quando você puder fazer isso, sempre escolha o SN850X. Quando se trata dessas unidades, eu quero um pouco de paz de espírito de que essa unidade não vai simplesmente quebrar quando usada. Não estou dizendo que a unidade Orico vai explodir ou não é tão boa quanto a SN850X, mas a unidade Orico não tem o mesmo histórico que a SN850X. E tem mais uma coisa muito chata sobre o Drive Orico. Esse drive tem uma luz LED em algum lugar aqui na lateral. Eu acredito que é essa aí. E quando você tem isso no seu sistema, mesmo embaixo do dissipador de calor, tem uma luz verde que vai começar a piscar dentro do seu PC, o que é realmente chato. Eu não preciso saber quando você vai gravar coisas no SSD. Talvez em alguns fluxos de trabalho, isso seja, você sabe, bom.
Mas em um PC normal, se você o tem na mesa e quer apenas ter um copo lá, eu não acho que essa seja uma opção muito boa. Orico, não sei por que você fez isso. Talvez você possa desabilitar de alguma forma. Então, se você me perguntar se eu gastaria os $20 extras para comprar o SN850X em comparação ao Orico, provavelmente sim, porque vou esperar pelas ofertas e vou dar uma olhada nelas ou em algumas das outras unidades que mencionei em alguns desses benchmarks. Então você pode conferir na descrição do vídeo abaixo e ver que talvez o Samsung esteja em promoção. Talvez o Solid Jimmy esteja em promoção. Talvez algumas das outras unidades estejam em uma oferta que realmente as torne uma opção muito melhor para você. Estou feliz que haja mais e mais caras entrando no mercado de SSD e NVMe para fornecer mais NVMe como este. Em termos de melhor custo-benefício, o Orico ganha o prêmio. Obrigado, pessoal, por assistirem. Vejo você na próxima. Bye bye.